lá, irmãos? Isso, Márcia, né? Vai lá, mulher, está escrito lá isso mesmo. Precisamos de ouvir. Nós temos a capacidade de encher a nossa mente com aquilo que a gente quer, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Mas a gente precisa de entender que nós precisamos de encher a nossa mente com a palavra de Deus, porque só assim você vai consolidar a sua fé. Então, no momento que a gente está fraco na fé, nós temos que nos encher da palavra de Deus. Valéria, mas eu não consigo ler a Bíblia. Então hoje tem YouTube, vai lá, com uma mensagem boa, ouve. Se não consegue ler, não estou enxergando direito, tem a Bíblia em áudio. Mas ela é o nosso alimento, é a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. Porque senão a gente fica enganado, a gente acha que a gente está firme na fé, mas na realidade qualquer ventinho que vier vai fazer a gente se perder. Por quê? Porque não está firme, entendeu? Não está consolidado. Só tem aquilo que você ouve no domingo. Só tem aquilo que você ouve, misericórdia, né? Tem um tanto de jargão crente aí, né? Jargão crente, fala de crente, às vezes tem, mas não tem a palavra. Então a fé também não vai ser fé consolidada, firme, forte. E é necessário que a gente tenha a fé forte, firme, estável. Né? Vamos lá em 1 João capítulo 5, lá no final da sua Bíblia, perto de Apocalipse, 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte, pois todo o que é vencido de todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É o quê? A nossa fé. Se é isso que te dá vitória, é isso que nos dá vitória sobre o sistema do mundo, sobre as nossas aflições que a gente tem aqui, porque todo mundo tem. Então não dá para a gente brincar de ser crente, não dá para brincar de dizer que a gente tem fé. Não dá para brincar. Porque qualquer situação que vier, seja uma doença, seja uma perda, seja uma dificuldade financeira, seja uma frustração com alguém que te magoou, o que acontece? Desfalece na fé porque não está arraigado de verdade na palavra de Deus, está superficial, não lê a Bíblia. Então vai ficar com uma fé instável, uma crença que não tem valor. Então a palavra de hoje para nós aqui é: você precisa de consolidar a sua fé, você precisa podar algumas coisas em sua vida e com isso Deus vai revigorar a sua força. Então o primeiro passo que a gente está vendo aqui, que nós estamos falando, é sobre consolidar a fé. Não se esqueça disso. Você e eu, nós precisamos de sermos firmes, constantes, estáveis na nossa fé. E nós só conseguimos isso se a gente conhecer a palavra de Deus. Não adianta, não acontece por osmose, né? Que eles colocam assim, vai passar tudo para minha cabeça, não rola. Não adianta você admirar fulano de tal, você ter alguém na sua família que é crente, não adianta. Quando Cristo voltar a buscar a sua igreja, não tem como você agarrar no pezinho do outro e subir. Não tem. A salvação é individual. O seu aprendizado com Deus é individual, é você e Deus. Não tem essa da gente transferir responsabilidade. Não tem como. Então nós precisamos de consolidar a nossa fé. Abre a sua Bíblia agora em Efésios capítulo 6, versículo 16. A fé é importante por quê? Porque ela também é o nosso escudo. Efésios 6, versículo 16, diz assim pra gente, olha, além disso, né? E aí eu acho interessante vocês até marcarem. Gente, a gente precisa de trazer Bíblia, trazer Bíblia é claro, tá? Você precisa de trazer Bíblia, caneta, lápis para você anotar. A gente precisa ter sede. Quando a gente vai fazer um curso, às vezes a gente chega no curso, está lá com a caneta, e se é um palestrante bacana que está lá, você quer, né, anotar e tudo mais. Com a palavra de Deus também a gente precisa pegar isso. Sabe? A gente precisa ter mais interesse, mais correr atrás. E aí diz assim, olha, além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Olha a importância de você não ser um cristão meia boca. Placa de igreja não salva ninguém. Parente, não, homem nenhum salva ninguém. Não tem. A responsabilidade é individual. Você precisa de correr atrás de ter uma fé muito bem fundamentada. Se relacionando com Deus, fazendo jejum. Jejum, gente, ajuda a gente a fortalecer o espírito. Orando, tendo devocionais, né? Então, ela é o seu escudo. E aí eu te pergunto hoje, se você estivesse indo para a guerra hoje, e a fé é o seu escudo, como que está o seu escudo? Está cheio de buraco? Está rachado? Está pequenininho? Como que está a sua fé? Lá está falando que a gente tem que usar a nossa fé. Olha a importância, porque é com ela que a gente vai apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu vou falar para você. O diabo, Deus é infinitamente mais poderoso, ele não é nada. Por outro lado, ele também, ele está correndo atrás de tragar, de pegar um número maior de pessoas dentro da igreja e fora. Ele está lançando, eu acho que as setas agora devem estar tudo assim mais potente, né? Se a gente fosse olhar a tecnologia de hoje, fazendo uma brincadeirinha aqui, mas assim, ele não brinca não. E ali está falando que a única forma da gente guardar o nosso coração, a nossa vida é com fé. Então tem um tanto de gente desarmado por aí, desprotegido. E às vezes somos nós, né? Então, a fé, ela é indispensável, não tem como, na nossa vida, ela é indispensável. Então, se você falar assim, poxa vida, então eu tô frita, Valéria, porque os negócios aqui, meu coração não tá, eu não tô lá essas coisas não. Mas o que Deus fala também conosco? Fala que se alguém tem falta de fé, o que a gente tem que fazer? Chorar e desesperar e desistir? Não, simples, né, Jane? Simples. Peça a Deus. Valéria, eu não estou aguentando nem falar. Sinta. Deus, sinta isso. Porque o Espírito Santo, ele traduz o que você não consegue falar. Sabe? Para o Espírito Santo não tem limite de língua, se é em inglês, se é russo, se é brasileiro, se é espanhol, se é a língua dos surdos, se é Libra, ou se é qualquer outra forma de linguagem com a qual o ser humano se comunica. O Espírito Santo é capaz para interceder por nós a Deus. Então não tem barreira, não tem dificuldade. Então a gente pede, fala, Deus, aumenta a minha fé. Vamos abrir lá a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. A gente pode falhar, né? Quem aqui às vezes já não deu uma palavra e voltou atrás, falou assim, tal dia eu vou lá e depois não deu, porque aconteceu qualquer coisa, ou fez, mas Deus não é assim não. Se a palavra de Deus está dizendo aqui que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam, é porque Ele assim faz. E nós temos que entender o seguinte, eu preciso de ter fé, né? Então peça a Deus. 1 João, vai lá para o finalzinho da sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 23, lá, 1 João, perto de Apocalipse. 1 João 3, 23. Olha, esse versículo diz assim, ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. O seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. A fé, ela tem que caminhar com o amor. Porque senão a gente corre o risco de buscar a Deus só pelo que Ele tem para dar. Então eu tenho que consolidar a minha fé, mas com amor. Deus é amor.
tudo que a gente faz, nós devemos fazer pedindo Deus graça e em amor, amando a Deus e o nosso próximo também, né? Então, irmãos, essa primeira parte, eu acho que está tranquilo para nós. Deu para entender que nós precisamos de consolidar a nossa fé? Que isso nós fazemos estudando, conhecendo a palavra de Deus, nos relacionando com Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus, que nós precisamos nos tornar resistentes. Quando você se aproxima de Deus, você se torna mais resistente. Às vezes a gente é fraco, né, Cristiane? Às vezes a gente é fraco, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas Deus nos fortalece. Então nós precisamos consolidar a nossa fé. E aí, nós precisamos, a segunda coisa é podar. Por que podar, Valéria? Você está falando podar do nada? Vamos, não estou falando do nada não. Vamos ler lá, João capítulo 15. Eu preciso de ter uma fé firme, consolidada, para que eu consiga continuar a caminhar no caminho de Deus, no caminho da vida. Porque as coisas, né, que nós vivemos, o sistema do mundo, tudo atrai, tenta as pessoas para se afastarem de Deus. Então nós precisamos ter uma fé firme. João 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Jesus está dizendo que Ele é a verdadeira videira. E nós precisamos de estar ligados a Ele. E a falta de fé, quando a gente não tem uma fé consolidada, é muito fácil a gente se desligar do Senhor. E aí vamos ver o que Jesus diz aqui, olha. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que ele faz? E todo o que dá fruto, o que ele faz? Para quê? Beleza. Vocês já estão limpos. Pelo quê? A palavra de Deus que ele fala. Permaneçam em Jesus, permaneçam em mim e eu. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer. Vocês também não podem dar frutos se não. Eu sou a videira, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Amém. Já é o 7, meninos? Está diferente da minha versão. Olha só, irmãos. Para a gente continuar firme na videira que é Jesus, nós precisamos de fé, consolidar a nossa fé. Jesus ele vem falando com a gente ali que Ele é a videira. E que nós somos os ramos e nós precisamos de estar ligados à videira. No momento em que a gente se afasta de Jesus, de Deus, nós vamos perecendo. A nossa fé vai se enfraquecendo. Então é impossível eu estar ligado na videira em Jesus e não ter mais ramos perto de mim. Por isso que a gente tem que tirar da ideia, da nossa cabeça, que a gente pode viver, servir a Deus isolado na nossa casa. Parou para pensar? Porque na mesma videira são muitos ramos. E todos nós dependemos de Cristo. E aí ele fala que na videira tem 2 tipos de ramo. Quais são? O ramo que dá fruto e o que não dá. Eu vou te fazer uma pergunta para você refletir, não é para você responder para mim. Você é qual ramo?
Se você é cristão, eu não sei quem está vendo a gente em casa, se é de outra religião, não importa, estou falando de cristão de verdade. Você é qual ramo desse? Você é o ramo que está dando fruto ou você é o ramo que não está dando fruto? Como assim, Valéria? Vamos ver o nosso maior modelo, Everton? Jesus, quem é o nosso maior modelo? Jesus Cristo. Vamos parar, vamos refletir, vamos ver os frutos que Jesus dava? Quando Jesus entrava numa cidade, geralmente, quais as coisas que ele fazia? Curava quem precisava. É fruto de quem anda com Deus? O que mais que ele fazia? Ele jejuava, se retirava para orar. Oi? Ele amava as pessoas, libertava os cativos. Oi? Matava a fome das pessoas, fazia novos discípulos, anunciava o reino de Deus. Tudo isso são frutos? Aí eu vou te perguntar novamente, se você é ramo, se você é cristão, quais desses frutos você está dando? É para você refletir aqui, para mim também. Nós podemos dar todos esses frutos se nós estivermos ligados na videira. Nós podemos ser vasos de Deus para trazer liberdade ao cativo em nome de Jesus. Nós podemos, em nome de Jesus, trazer cura emocional, orar por alguém que está enfermo. A gente pode dar alimento àquele que não tem. A gente pode estender a mão ao marginalizado. Nós podemos conversar com aqueles que estão à margem da sociedade. Nós podemos levar o amor de Deus àqueles que estão sem esperança. Tudo isso são frutos. E aí, Jesus fala, gente, Jesus fala assim, nós já falamos que tem dois tipos de ramo, mas Jesus fala assim, qual que é o destino daquele ramo? Você já pensou qual tipo de ramo você está hoje? Quer dizer que você vai ter que terminar de ser assim, é o ramo que nós estamos hoje. Então, o que Jesus faz com o ramo que dá fruto? Ele poda. Quem tem plantinha em casa, o que vocês fazem geralmente, quem entende de planta aí? Gente, é uma coisa esquisita, tem planta que minha mãe fala assim, Valéria, você vai lá e corta o brotinho, então você corta, vai lá e corta. Eu fico pensando, gente, o negócio, tadinha da planta, tá bonitinha lá, eu vou cortar. Mas, gente, é necessário cortar, que quando você espera um pouquinho, ela nasce mais forte. Então, no caso do ramo que dá fruto, ele vai limpar, ele vai podar. E no caso do ramo que não dá fruto, para que serve? O que você quer ser? Eu quero dar frutos. Tem alguém que quer ser ramo em Cristo que dá fruto? Quem aqui? Eu quero dar frutos. Eu preciso dar fruto. Eu preciso de dar mais frutos para Cristo. Gente, estou falando da minha vida. Eu preciso, meu Deus. Nós precisamos, não tem como a gente se acomodar de dizer que tem Bíblia, dizer que tem Cristo, que o Senhor é Jesus na nossa vida, que Jesus é Senhor na nossa vida, mas a gente não dá um frutinho, não dá. É triste. E aí, eu trouxe aqui meninos do som aí, por gentileza, coloca aquele vídeo que eu passei para vocês. Eu quero convidar vocês a ver um videozinho aqui. É um vídeo mais atual que fala sobre a videira e os ramos, o processo. Tá? Então vamos ver esse vídeo aqui, ó. Para a poda da uva. Já peço para se inscrever, pois vai ter muitas novidades. Esse vídeo vai falar aqui, sobre a poda da uva. A uva deve ser podada 2 vezes ao ano. Uma no verão e uma no inverno. São 2 tipos de poda. Dá para aumentar um pouquinho? Cada uma com um objetivo diferente. A primeira poda é realizada durante o verão e o objetivo dela é renovar os galhos da videira através do crescimento vegetativo. Tá dando para ouvir, gente? Com um crescimento mais vigoroso devido à temperatura maior. Os galhos produzem cachos maiores e mais doces assim que são podados novamente no inverno. Entendeu? Na primeira poda, os galhos crescem e na segunda poda, os galhos produzem uva, que são as melhores uvas. Veja esse esquema que eu fiz de como deve ser realizada as podas e entenda as diferenças, tá bom? Quando chega o verão, a videira estará assim,
cheia de folhas e com muitos galhos. Porém, esses galhos já produziram cachos no inverno. Então, devemos podar para renovar os galhos produtivos da uva. Devemos deixá-la assim, sem folhas e somente com o caule principal. Relembrando que essa poda é a poda de verão. Isso irá induzir a videira a soltar novos galhos. Irá produzir alguns cachos, mas não serão muitos, ok? Agora repare essa folha. Tá vendo essas manchas? Isso é uma doença que ataca as videiras com bastante frequência. Porém, esse problema é bem facinho de resolver e de prevenir. Fica ligado nos próximos vídeos, tá vendo a importância de se inscrever? Agora, chegou o inverno. Finalmente vamos podar a videira com um foco em produções de belos cachos e docinhos. Sua videira estará cheia de galhos secundários e de folhas. Então vocês devem cortar de 4 a 5 gemas após o caule principal. As gemas são essas estruturas aqui. Repare, 4 gemas após o caule principal da planta. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Pronto, é só cortar e puxar. Mas puxa com cuidado para não machucar os outros galhos da planta. Vamos em outro? Caule principal aqui e conta. 1, 2, 3, 4. E corta. Após cortar é só retirar as folhas que ainda ficaram, ok? O resultado vai ficar assim, reparou? Ficam os galhos novos e eles vão se ramificar e produzir belas uvas. Quando você podar a uva, joia, é normal meninos. ficar Tá bom. pingando um líquido Tá bom, já adocicado, deu pra gente mas entender ali. Olha só, irmãos. A gente viu ali, eu achei interessante ele falando que ele precisa de fazer isso umas 2 vezes no ano, né? Talvez você hoje seja ou o ramo que não está dando fruto, ou talvez você seja um ramo que até dá um frutinho assim, meio minguado, né? Ou talvez você está naquela fase que você está dando muitos frutos para Deus, né? Mas de uma coisa é fato, nós precisamos de dar frutos. Eduardo, você precisa de dar frutos. Eu, Valéria, preciso de dar fruto. Mas isso, eu estou falando isso não é para te trazer um peso, sabe? Eu estou te falando isso é para você entender que nós precisamos consolidar nossa fé e estar ligadinho com Jesus, porque o fruto é Ele que vai produzir em nós. Não é porque você vai ter que fazer mais. Mas, poxa, Valéria, eu estou tão cansado. Eu trabalho tanto. Eu trabalho fora, eu trabalho em casa, nossa, estou tão cansado, não vai rolar dar fruto. Não, é Cristo em nós que vai nos fazer uma pessoa melhor, que vai nos fazer uma pessoa mais generosa, que vai nos fazer ter uma palavra de bênção. É Jesus, é só a gente estar ligado em Jesus, entendeu? Né? E aí, observa, eu achei interessante que ele falou assim, você tem que podar aquele raminho, tem raminho que tem até umas folhas bonitinhas, você tem que podar, porque ele já deu fruto, ele precisa de ser podado para ele poder revigorar. E é assim na vida do cristão. Quantas pessoas têm 3 anos de conversão, que entregou a sua vida para Jesus aqui? Levanta a mão. Tem 3 anos. Quem já tem 6 anos? Uma média de 1 a 6 anos. Quem já tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 anos. Quem já deu 20 anos, eu estou imaginando que já deve ter dado muito fruto. E às vezes precisa de podar para dar mais. E dói, Jane, verdade, dói. Às vezes, mas é bom porque Jesus nos limpa, mas dói. Como assim? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Um dos exemplos de poda, né? A gente tem que podar, tem que retirar da nossa vida aquilo que não nos aproxima de Deus. E aí, o que pode ser? Amizade. E dói se afastar de alguém que você gosta, mas não está te aproximando de Deus. Mas às vezes vai ser necessário, porque você não está conseguindo trazer a pessoa para Cristo, a pessoa está te levando para lá, então você vai ter que, Às vezes é amizade, às vezes vai ser uma crença, às vezes você vai ter que aprender a dizer não para algumas coisas, às vezes você vai ter que viver com menos. Porque você está trabalhando tanto que as coisas, tipo assim, você está ganhando o mundo, mas está perdendo sua comunhão com Deus. Estou falando que ninguém tem que parar de trabalhar aqui, não. Estou dizendo para a gente, né? Seja o que for. Então, o que está te afastando de Deus?
É o celular, e aí os adolescentes vão querer bater em mim aqui, né? É o celular que está te afastando de Deus? Poda. Poda. 80%, meninas aí, Emanuele e Maria Clara, de porcentagem, o seu celular, ele é mais usado para coisas de Deus, que te aproximam de Deus? Se me responder, pode ficar quietinho, tá? Mas pensa aí, coisas que te aproximam de Deus, as coisas que te afastam de Deus. Deduz que tudo que o cristão tem é consagrado primeiro a Deus. Aquilo que você semeia, você colhe. Se o seu celular, vou falar, pegar nos meninos dois. Se o seu celular, o seu violão, a sua casa, o seu carro, você utiliza ele mais para as coisas seculares, você daqui 5 anos, você vai estar colhendo frutinho disso aí que você semeou. Se o seu tempo você semeia, você só pensa nas coisas que para você semeia, você vai plantar daqui 5 anos as coisas que a gente semeou. E aí, então, nós precisamos de abrir mão. Isso é renúncia. Renúncia. Renunciar à nossa vontade. Isso são as podas. O que você precisa de podar? O que você precisa deixar o agricultor podar na sua vida? O que é? É preguiça? É desânimo? É falta de interesse? É o amor às coisas do dia a dia demais, as coisas do mundo? É o quê? É a pornografia? É o vício? É o quê? É a fofoca? É a falta de fé? É a maledicência? É o quê? Cada um aqui é tentado em alguma coisa. O que você precisa de podar? Deixar o agricultor podar. E aí, quando a gente deixa Deus podar, a gente, automaticamente, a gente começa a ficar mais forte. Entendeu? Então, tipo assim, se eu tenho 24 horas no dia, eu levanto cedo, levanto de madrugada, eu vou trabalhar. Aí, na hora do almoço, eu vou almoçar e vou descansar. Depois, quando eu chego do trabalho, eu vou fazer uma janta. Ou então, eu vou cuidar dos meus filhos. E aí, depois eu vou tomar banho. E aí, depois eu vou assistir um pouquinho uma televisão e depois eu vou dormir. Vou passar 8 horas, 6 horas dormindo. No outro dia, acordei de manhã. Eu estou pegando minhas 24 horas e estou semeando aquilo que eu acho importante para mim. Está errado trabalhar? Não. Está errado assistir televisão? Não. Está errado cuidar dos filhos? Não. Mas qual a proporção que você está fazendo, que você está dando para a sua vida com Deus? O que a gente está fazendo? O que a gente precisa de analisar? Analisa a sua agenda, analisa as suas prioridades, analisa a sua vida. O que dá para você reajustar? Faz um planner. Está na moda hoje falar planner. Está na moda agora falar de planner, né? Está na moda agora o planner, você coloca lá assim, ó, segunda tem um papelzinho que você coloca na geladeira, você pode fazer mensal ou semanal. Coloca lá na geladeira assim, ó, segunda-feira, aí você diz lá, eu vou trabalhar e hoje à noite eu vou fazer um cinema com minha família. Na terça eu vou trabalhar e vou fazer uma atividade física. Na quarta eu vou trabalhar e vou estudar tal coisa. Não tem? Planner, você se programa. Se a gente colocasse um planner agora e você fizesse o seu, qual a porcentagem, o que mais toma o seu tempo e o que você gasta menos tempo? Eu sou tentada a dizer para nós aqui que a gente gasta mais tempo no trabalho, depois os jovens às vezes, e nós também, né? Primeiro é trabalho, casa, depois rede social, né? E às vezes a gente nem cuida da nossa saúde mesmo, né? E aí, por último, tipo, sei lá, 3% dos 24 horas que a gente tem, talvez a gente faz uma oração na hora do almoço. Talvez até a mesma oração, repetida, não é? E a gente não tira tempo para estudar, para jejuar, para participar das coisas que te aproximam de Deus. É assim mesmo, gente? É diferente aí? Pensa aí na sua agenda. E quando a gente tem muito tempo que a gente fica ocioso? Tem essa também. Quando a gente não está trabalhando, está em casa, e a gente não faz as coisas que aproximam a gente de Deus. Então você tem que renunciar a isso. É preguiça? É falta de interesse? Poda.
Porque senão você não vai ser revigorado, você não vai ser fortalecido, sua fé não vai ser fortalecida. Agora sim. E Deus, Ele quer renovar a sua vida, Ele quer renovar a sua fé. Ele quer renovar a nossa vida. E o que significa revigorar? Aí eu trouxe o significado de revigorar. Força, energia, tornar-se forte, robusto. Se a gente tivesse uma máquina tipo raio-x, mas que revelasse a nossa saúde espiritual, como que você estaria hoje? Estou assistindo muito filme, né? Então, às vezes a gente assiste filme, eles têm aquelas visões de raio-x, né? Se tivesse só que assim, espiritualmente falando, será que você e eu, nós estaríamos precisando das vitaminas, estaríamos raquíticos? E aí? Deus quer te revigorar. Deus quer nos renovar. E quando eu falei de poda, só para a gente encerrar aqui, pensa comigo aqui. Nós vamos sair daqui. Cada um vai para sua casa. Cada um vai para sua casa. Se ao sairmos daqui, você não fizer nada, você vai continuar sendo um ramo que não dá fruto. Mas se você sair daqui e você começar, porque nós pensamos aqui, o que a gente precisa cortar na nossa vida? O que você precisa cortar na sua vida, Diogo, que te afasta de Deus? O que você precisa, pastor? O que eu preciso? Se a gente sair daqui e não fizer nada, a gente vai colher o que a gente está plantando. Mas se a gente sair daqui e tirar aquilo que nos afasta, buscar, se ficar incomodado, isso vai refletir o nível de comprometimento seu com Deus. Vê se dá para entender o que eu estou dizendo. Se você sair daqui e não fizer nada em relação a isso que nós estamos ouvindo, pode ter certeza que isso já vai revelar quem você, quem você é, como você está, o seu nível de comprometimento com Deus. E fica triste não, se Deus te pedir alguma coisa para você tirar que você não quer, ou que seja difícil para você, tenha fé, peça a Ele, Ele vai te dar força, vai te fazer bem. Daqui uns anos, daqui um tempo, não sei, anos, meses, eu não sei o que é, mas você vai ver que você vai estar mais forte, você vai estar melhor. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, por favor, em Isaías 40, 29. Valéria, mas eu não consigo, não dá, estou desanimada, isso é muito difícil para mim, estou desanimado, não dá. Vamos ler juntos ali, ó, Isaías 40, versículo 29. Põe para a gente aí, por favor, meninos. Isaías 40, versículo 29. Deus, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Vamos ler junto, bem forte. Ele por favor. Meninos, 31, por favor. Mas aqueles que esperam renovam, voam, correm, andam e não se cansam. Vamos ficar em pé? Por favor. Eu queria que agora você lembrasse de novo, pensa aí, o que você precisa de podar? Deixar Jesus, deixar Deus tirar da sua vida. Pensa aí. Fecha seus olhos, fala com o Espírito Santo, talvez você também não sabe. Fala com Ele, fala, Senhor, Espírito Santo, Tu és o agricultor, Deus, o Senhor é o agricultor. O que eu estou pensando, fazendo, vivendo,
que o Senhor deseja tirar da minha vida. Fala com Ele, fala, seja o que for, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Pode ser pessoas, pode ser vício em rede social, em qualquer tipo de vício, pode ser qualquer coisa, gente, que tenha atrapalhado, preguiça, má administração do seu tempo, falta de interesse, não sei, fofoca, maledicência, não sei o que é. Fala com Ele. E coloca a sua vida diante dele e fala assim: Senhor, me ajuda, me limpa. Pede a Ele essa noite, fala com Ele, me limpa, me ajuda a renunciar. E se você tem coragem aqui essa noite, eu quero desafiar você a renunciar de vontade própria, falar com Deus aí. Fala: Deus, eu escolho nessa noite renunciar, e dá os nomes. Eu quero renunciar isso, porque eu quero mais do Senhor, eu quero ser revigorado pelo Senhor, eu quero ser revigorada pelo Senhor, eu quero ter a minha fé consolidada no Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajuda, por favor. Por favor, Senhor, ao sairmos daqui, meu Deus, não me deixa esquecer, Senhor. Não me deixa esquecer. Me ajuda, eu quero renunciar voluntariamente a essas coisas. Isso que o Senhor tem falado comigo. Porque eu quero ser melhor para o Senhor. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero produzir frutos para o Senhor, frutos que permaneçam. Jesus, me ajuda a ser como o Senhor. Eu quero ser uma pessoa que abençoa. Eu quero ser uma pessoa, Deus, que as outras que estão ao meu lado sentem a sua presença. Eu quero que as palavras dos meus lábios sejam conforme as tuas e não segundo as minhas. Jesus, eu peço ao Senhor, me ajuda. Me ajuda em tudo que eu faço, naquilo que eu falo, onde eu ando, a maneira que eu uso tudo o que o Senhor me deu, a minha saúde, a maneira que eu uso o meu tempo, a maneira que eu uso o meu celular, a maneira que eu uso o meu carro, a maneira que eu uso a minha voz, a minha mente, a minha inteligência, que sejam, ó Deus, de maneira que dê frutos para a glória do Senhor. Eu não quero ser infrutífera. Eu não quero ser um cristão que não dá frutos. Tem misericórdia. Eu quero ser limpa pelo Senhor. Eu quero ser limpo pelo Senhor. Eu não quero ser lançado fora. Eu não quero passar a eternidade longe da tua presença. Porque eu preciso do Senhor mais que tudo nessa vida. Mas eu quero passar a eternidade contigo. Por isso fortalece a minha fé, não me deixa desviar, não me deixa trocar as coisas do Senhor por outras coisas. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, tem misericórdia de nós. Muito obrigado pela paciência, pelo teu amor incomparável por mim. Mesmo o Senhor me conhecendo, apesar de mim, o Senhor me amou, o Senhor me ama. E eu quero viver para a tua glória. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Leva cada um para suas casas, ó Pai, na paz do Senhor. Ó Deus, que a começar de nós, cada um aqui tem o entendimento que eu sou responsável pela minha vida. Por isso, Senhor, me ajuda, nos ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor. Continua, Espírito Santo, faz a tua obra, Pai, nos corações aqui essa noite, em nossas vidas, por favor, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmão. Tá o som do instrumento, então. Cumprimente o irmão que está aí do seu lado. Quem está atrás de você, diga: Deus te abençoe. Né? Abra sua boca, dê um sorriso com os olhos, né, Eduardo? Quem está de máscara, né, Cris? Assim, ó. Cumprimente seu irmão em nome de Jesus. Deus abençoe.